pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de conteúdos profissionais. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou demonstrar algumas coisas para vocês através de slides. E o tema deste vídeo é 5 formas de se atualizar na área da saúde. A primeira forma que nós temos de se atualizar na área da saúde é através da leitura de artigos científicos. Quando a gente lê artigo, a gente consegue ter um conhecimento muito mais aprofundado de um determinado tema. E isso acaba nos dando uma questão de conteúdo, uma questão de comunicação muito melhor, através do conteúdo que você irá ter por conta dessas informações adquiridas. Um outro exemplo disso, que também nós podemos citar, é que quando nós vamos produzir um trabalho, ou um TCC, algo do tipo, a gente precisa de conteúdo. E, consequentemente, quando você tem um conteúdo, você precisa de uma referência. Isso precisa estar claro no seu trabalho. E uma forma de você conseguir essas referências é através do próprio conteúdo que você está buscando, no caso, o artigo. Todo artigo é referenciado. Então você pode pegar as referências tanto do próprio artigo ou até mesmo as referências que ele usa, as referências que ele utilizou para se basear no conteúdo dele. Existem algumas plataformas de artigo científico que a gente pode buscar. A primeira delas é a que eu mais recomendo, é a Cielo. Lá você consegue pesquisar vários artigos. Todas essas plataformas que estão aparecendo para vocês, Cielo, Google Academic, Eric, enfim, todas essas você consegue pesquisar artigos, tanto gratuitos quanto pagos. Então tem que ter uma certa atenção quando você for buscar o tema que você quer. É só você colocar palavras-chave. Eu não sei se vocês sabem, mas quando um artigo tem aquelas palavras-chave, ou keywords, quando está em inglês, no caso, você consegue pegar essas palavras e jogar no buscador dessas plataformas. E assim você consegue achar o artigo ou artigos com muito mais facilidade. E aqui também nós temos algumas outras plataformas de artigo científico. Alguma delas eu recomendo que vocês busquem um pouco melhor, que vocês estudem um pouco antes de acessá-la. Porque tem alguns sites que são, digamos, restritos ou até mesmo que tem o VPN que fala em outro país. Então você precisa dar uma certa autoridade ao seu navegador para conseguir acessar. Então eu recomendo que estude um pouco mais sobre elas antes de acessar o site. Bom, a outra forma seria através de palestras, que é a nossa segunda forma. E quando eu digo palestra, eu quero que vocês entendam que não necessariamente é só a palestra, e sim congressos, simpósios, seminários, entre outros eventos científicos. E esses eventos, existem algumas formas de você absorver ainda mais o conteúdo. Eu vou dar algumas formas que eu utilizo, que eu já testei, e que são formas que eu super recomendo, porque funcionaram muito bem para mim e para as pessoas que eu indiquei. A primeira delas é através da anotação. Então, anote as palavras que as pessoas estão falando na palestra. Assim você consegue entender, pegar algumas palavras jogadas e pesquisar essas palavras, porque isso vai te ajudar bastante a ter mais conhecimento daquele assunto. Não necessariamente você precisa anotar a palestra inteira. É só você pegar algumas palavras que eles vão citar. E essas palavras você pode anotar ou no seu caderno ou no celular. Só para vocês terem uma noção, eu tenho um caderno onde eu anotei as palavras-chave desde o meu início de graduação. Sendo que o que eu fiz? Para ficar mais didático e para ficar mais fácil, eu peguei todas essas palavras e joguei no celular, no bloco de notas mesmo. Então acaba ficando mais fácil. E uma outra coisa que eu recomendo é você estudar um pouco sobre esse tema. Quando você for estudar, você não precisa necessariamente ir atrás de uma revista ou de um artigo científico, porque isso acaba aprofundando muito mais o conteúdo. E se for um conteúdo que você não tem interesse ou um conteúdo que você não goste,
ou que até mesmo fuja da sua área, se é que é isso que você está querendo, você acaba se perdendo um pouco. Então tenta buscar primeiramente no Google, vai em site, qualquer site, tenta estudar um pouco por cima mesmo. Se você gostar daquele conteúdo, aí sim você vai atrás, em questão de artigo, em questão de revistas e etc. E tem uma palavra que eu até gostaria de recomendar para vocês, se vocês quiserem pesquisar um tema sobre, é algo realmente muito complicado e é algo que eu acho que as pessoas deveriam saber, que é a palavra Child Soldiers. As palavras, no caso, né, vem do termo em inglês, que são basicamente crianças soldadas ou soldados crianças, alguma coisa nesse sentido. E são mais ou menos essas palavras que você deve anotar nas palestras. Assim você consegue pesquisar muito mais temas sobre o que você está buscando. A terceira forma seria através de cursos. Existem várias plataformas de cursos online, principalmente gratuitos. Mas se você quiser, você também pode pagar. Algumas delas você tem que pagar pelo curso e outras você tem que pagar pelo certificado. Então fica ao seu critério. Mas aqui são as 10 principais que eu recomendo. Eu já fiz curso em todas elas e eu super recomendo. São boas plataformas. Eu não tive nenhum problema. Não estou dizendo que você pode não ter, mas eu não tive e eu gostei muito. Existem várias outras. E a quarta forma seria através dos grupos de estudos. E o que eu quero dizer com isso? Existe um grupo de estudo que você pode fazer tanto presencial quanto online. Vou explicar isso um pouco melhor. O grupo de estudo presencial, você pode discutir caso clínico, artigos que vocês leem em grupo, ou até mesmo individual e depois vai discutir com o seu grupo, ou até mesmo utilizar questões de provas antigas para ser debatido. Isso é principalmente na faculdade, isso é muito bom. Eu fiz vários grupos e realmente ajudava muito na hora de fazer uma prova, porque você começa a debater com as pessoas, cada um vai demonstrando o conhecimento que tem da área ou algum artigo que leu diferente, isso acaba agregando mais valor na hora de você fazer a sua prova. Ou até mesmo você pode fazer isso fora, se você trabalha, se você está fazendo mestrado, enfim. Você pode também montar esses grupos, isso ajuda muito em questão de armazenar conteúdo. E o outro é o grupo de estudo online. Você pode fazer videochamadas, o Skype, o WhatsApp. Se eu não me engano, o próprio WhatsApp permite videochamada de 4 pessoas, 4 ou 6, se eu não me engano. Ou até mesmo você pode fazer chamada. Existem alguns aplicativos como Skype, Discord e mais alguns outros, Curse, que você pode utilizar para fazer chamadas com as pessoas. E dá para juntar várias pessoas. Eu já fiz chamada de 22. Então, assim, dá para estudar bacana. Se as pessoas se organizarem, se vocês se organizarem, dá para estudar muito. Tanto para a prova, para discutir caso clínico. E, galera, querendo ou não, na sua casa, no seu conforto, fica muito mais fácil de você conseguir estudar com seus colegas. Você não precisa necessariamente se reunir em um local ou na faculdade, ficar dependendo de ônibus, de outro transporte, de trânsito, enfim. E tem outro grupo também que pode ser através do WhatsApp ou do Telegram. Se vocês quiserem, eu preciso e quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem que eu monte um grupo de estudos no WhatsApp ou no Telegram, o nosso grupo mesmo, do Biomedicina ao seu redor. E lá a gente pode colocar, aí a gente pode trabalhar em cima disso, mas pode colocar casos clínicos, mais casos clínicos, podemos colocar mais questões, podemos fazer um bioquiz focado para o grupo, a gente pode fazer várias outras coisas. Então, se vocês quiserem, comentem embaixo para saber se é realmente de interesse de vocês. A quinta forma seria através do nosso próprio bioquiz. Ele acontece principalmente todas as quartas-feiras, de preferência mais ou menos às 18 horas. Eu costumo postar às 18h20 no Instagram. Então, se você não segue a gente, siga, porque toda quarta-feira a gente tenta postar um bioquiz. Antigamente eu postava o nosso bioquiz de 10 questões, as pessoas pediram para aumentar e várias outras pessoas começaram a participar. Hoje em dia a gente já tem praticamente 300 pessoas, quase 400 não, mas umas 300 e poucas pessoas participando do quiz. Assim você consegue ter acesso a outros conteúdos, as outras matérias e até mesmo matéria
ou tantas matérias que você gosta, quanto aquelas que você não gosta. Mas você consegue ter um conhecimento. Às vezes só o fato da gente ter aula, a gente não consegue absorver tudo que é necessário. Então, com o quiz você consegue treinar um pouco. Você sabe o que você acertou, você sabe o que você errou. E se vocês quiserem, no próprio grupo do WhatsApp, que se vocês quiserem a gente monta, a gente pode debater o porquê dessas questões estarem erradas. Então isso eu sei que vai ajudar muito mais a você entender o porquê. Não dá para fazer muito bem isso pelo Instagram, senão fica muito corrido e fica muito grande. E o outro tema e uma outra forma seria a organização. Isso eu coloquei a partir de uma forma bônus, porque são algumas coisas que eu anoto e são de algumas pessoas que eu levo como inspiração. Então, eu sei que eu demoro cerca de 30 minutos para ler um artigo. Um artigo de 12 páginas, mais ou menos, 10, 12 páginas. E isso pode ser muito ou pouco na sua visão. Eu não sei quanto tempo você leva, eu já cronometrei. Isso ajuda muito, você cronometrar o seu tempo que você leva para estudar. Porque você sabe onde você pode ler, você sabe qual tempo, e quando você sabe o seu tempo, você consegue encaixar ele no seu dia. Então, eu vou dar um exemplo. 30 minutos, eu sei que 30 minutos, para mim, é relativamente melhor ler pela manhã. Então, eu sempre tento ler um artigo ali assim que eu acordo, ou enquanto eu estou tomando um café da manhã, mais ou menos nesse horário, assim, pela manhã. E se você souber quanto tempo você demora, fica muito melhor, porque você consegue encaixar no melhor horário para você. E uma outra coisa é estudar. Eu geralmente demoro 50 minutos para estudar um tema que eu gosto. Ou até mesmo o meu tema, que é da hematologia, ou alguma coisa mais da parte clínica, de bioquímica clínica, patologia e outros conteúdos que eu leio. Porque 50 minutos eu acho que é o tempo ideal. E eu lembro que eu li um estudo uma vez falando que a gente só consegue absorver 100% em 50 minutos. Alguns estudos ainda vão um pouco mais a fundo e eles falam que a gente só consegue absorver 40 minutos. A partir desses tempos, você começa a perder um pouco de produtividade. Então a sua atenção cai de 100% para 90%, 80% e assim vai. Então sempre tento ler 50 minutos de uma matéria, dou uma pausa ali de 10, 15 minutos, vou tomar uma água, saio para relaxar, passeio com o cachorro, faço alguma coisa, depois eu volto e leio mais alguma coisa. Aí depois a gente trabalha um pouco mais, volta, faz 50 minutos e assim vai, pessoal. É assim que tem que ser. Fica muito mais fácil do que você estudar durante 6 horas seguidas, 4 horas seguidas. Eu conheço várias pessoas. Eu tenho um amigo que ele estuda praticamente 8 horas todos os dias. Isso acaba sendo muito cansativo. Você acaba não aproveitando tudo que você deveria aproveitar. 10 páginas de livro de literatura mesmo. Eu demoro cerca de 15 minutos. Eu demoro um pouco mais, realmente, e eu não tenho uma capacidade muito boa para ler livro, eu me disperso muito, então eu demoro mais mesmo. Mas se você demorar menos, você também consegue administrar esse tempo. 15 minutos é um tempo de espera de uma consulta. Eu sempre levo um livro para uma consulta, porque eu sei ali que em 15 minutos, o tempo que eu espero, alguma coisa assim, para assinar guia, ou fazer, sei lá, alguma coisa nesse tempo eu consigo ler pelo menos 10 páginas de um livro. E se você conseguir encaixar 10, 15 minutos do seu dia, lendo 10 páginas por dia, você consegue ler várias páginas no ano. Isso vai te dar muito mais conhecimento. Lembre-se, atualização é conhecimento. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais atualizado você fica. Mais você tem o poder de comunicação profissional. E tem duas pessoas que eu realmente considero muito elas. Eu não vou citar o nome, mas a pessoa A, ela lê cerca de 2 artigos por dia. E ela fala que ela separa 1 hora para ler esses artigos. Então ela lê 2 artigos por dia em 1 hora. Então se você tem esse tempo, se você tem essa vontade, você consegue. Se você lê 2 artigos por dia, mesmo que seja de segunda a sexta, você vai ler 10 artigos por semana. Você vai ler 40 artigos por mês. Você vai ter muito mais conhecimento do que várias pessoas. Existem pessoas que leem cerca de 1, 2, 3 artigos no ano. Se você lê 40 no mês, você vai conseguir se destacar muito mais do que essas pessoas. E existe a outra pessoa, que é a pessoa B, ela lê cerca de 7 artigos por semana. E aqui ela lê inglês, espanhol, português, isso ela treina. Ela mesma já me disse que ela sabe inglês, ela é inglês fluente, mas ela não sabe nada de espanhol. Mas quando ela lê, ela tenta procurar um pouco mais, ela vai aprendendo. Hoje em dia, ela já fala que o português dela chega mais ou menos no médio ali, intermediário. Ela já aprendeu muita coisa.
Então, quando você tem essa vontade de querer buscar também algumas palavras, você passa a se atualizar muito melhor. Isso faz toda a diferença até para conseguir uma vaga. Está tudo conectado. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você vá lá, assista os nossos vídeos. Nós temos conteúdos semanais, tanto pelo Instagram, o IGTV, quanto pelo YouTube. Nós tentamos postar cerca de 2 vídeos por semana, terça e quinta-feira, mais ou menos nesse horário, depois das 19 horas. E galera, lembre-se que a atualização, o mercado está mudando e eles precisam de você, as empresas precisam de você. Então corra atrás, se atualize e vamos juntos crescer, vamos juntos mudar a área da saúde.